Esta semana é realizada em todo o Brasil a campanha de conscientização da tireoide. A glândula é responsável pela produção de hormônios e por regular também a função de órgãos do corpo humano. Agora, quando a tireoide não funciona corretamente, pode liberar, por exemplo, hormônios em quantidade insuficiente ou até mesmo em excesso. A importância da tireoide e os distúrbios são tema do nosso quadro Saúde em Pauta de hoje. E para esclarecer sobre o assunto, além de responder as perguntas enviadas por você, telespectador, a gente conversa com o médico endocrinologista Elton Estrela. Participe também pelo telefone 0800 071 5250. Lembrando que a ligação é gratuita. Doutor Elton, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Igor. Pois é, vamos começar primeiro esclarecendo o que de fato é a tireoide, né? No que ela pode comprometer o nosso sistema, o nosso funcionamento do corpo humano, né? Pois não, é importante essa semana de conscientização. A tireoide ela faz parte do sistema endócrino e é uma glândula que ela produz dois hormônios, né, os hormônios tireoidianos que controlam o nosso metabolismo. Então a gente tem praticamente a ação desses hormônios em todos os nossos órgãos. Então a tireoide é importante para o controle da temperatura, do ciclo menstrual, da textura da pele, do estado emocional da gente, da capacidade de raciocínio, pelo desenvolvimento do sistema nervoso central. Então regula muitas funções e principalmente as funções de metabolismo. De metabolismo. Agora, por exemplo, se ela produz o hormônio em excesso, o que isso pode acarretar, o que isso pode acontecer, né? O que pode acontecer com isso? Justamente, as doenças de tireoide são muito prevalentes. Hoje a gente sabe que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de problema de tireoide e apenas metade delas sabem disso. Então é importante que essas pessoas consigam detectar, consigam fazer a triagem de forma correta. O excesso acaba levando realmente a distúrbios, né, e a problemas graves, principalmente no coração, no osso, com risco de osteoporose, com risco de arritmias, e a gente tem várias doenças que podem causar o excesso. E essa baixa, por exemplo, de produção do hormônio, né? O que isso pode também acarretar nos seres humanos? Pois é, a baixa produção de hormônio, que é o hipotireoidismo, que pode ser tanto congênito, a criança pode nascer com problema, isso é triado na triagem neonatal, ou adquirido, que é mais comum em mulher, após a menopausa, né? Uma em cada 5 mulheres podem possuir o hipotireoidismo. Essa causa pode levar a ganho de peso, a queda de cabelo, a pele seca, a alterações no ciclo menstrual e também a depressão, ansiedade, capacidade de memorizar as coisas. De memorização, né, que você perde essa capacidade. Agora, isso pode também acontecer no homem, doutor Elton? Pode. Como a maior causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto, é sempre mais comum em mulher. Mas o homem também tem uma prevalência menor, mas também pode ser encontrado em homem. Agora eu fiquei sabendo que isso é muito mais complicado, por exemplo, quando aparece no homem. Isso é verdade, de fato, para, por exemplo, você tratar quando você tem um câncer de tireoide no ser humano masculino em si? É verdade, as doenças de tireoide são mais prevalentes em mulher, mas no homem, principalmente o hipertireoidismo e também o câncer, parece ter uma agressividade maior. Então, nessa semana, a gente tenta conscientizar a população, ensinar técnicas de autopalpação, de triagem e também alertar a população que é importante que ela peça ao seu clínico geral, ao seu ginecologista ou ao seu endocrinologista para fazer uma triagem correta desses problemas. Agora, por exemplo, quando essa disfunção da tireoide, né, esse mau funcionamento, digamos, da tireoide, ela começa a não funcionar muito bem, o que isso pode acarretar? Pode acarretar, por exemplo, num câncer, doutor Elton? Não. O hipotireoidismo, que é a disfunção para menos, né, a hipofunção da tireoide não pode acarretar câncer, mas pode acarretar aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento de infarto, aumento da dislipidemia, ou seja, os níveis de colesterol aumentam, essa pessoa fica com a resistência baixa a fazer exercícios físicos, a capacidade de se mover, a lentidão se instala, dores articulares, dores nas juntas. Então, a qualidade de vida da pessoa cai muito quando você tem uma disfunção. O câncer de tireoide já é uma outra história, são aqueles pacientes que possuem nódulos de tireoide, a grande maioria dos nódulos são benignos, mas a gente tem que ser capaz de identificar aqueles nódulos que são malignos. E como é que é, por exemplo, esse tratamento do câncer da tireoide, né? É um processo cirúrgico, como é que é, né?
Pois é, o câncer de tireoide, ele pode ter uma evolução mais agressiva, mas geralmente ele tem uma evolução mais lenta. Então aquele nódulo que está crescendo de forma exagerada, que causa rouquidão, que causa incômodo, dor cervical, ele deve realmente ser investigado. Hoje a gente diagnostica pela palpação, pelo método de ultrassom, pelo exame de punção, e o tratamento ele tem que ser removido. O câncer de tireoide a gente tem que remover a tireoide inteira e talvez complementar esse tratamento com tratamento de iodo radioativo. Agora, como é que a gente pode, por exemplo, identificar algum tipo de disfunção na tireoide, né? A pessoa, sei lá, pelo método da autopalpação, como é que é isso, né, doutor? No método da autopalpação né? E observação da tireoide é simples, com um espelho e flertindo um pouco o pescoço para trás, o paciente pode engolir um pouco de água e observar se a sua tireoide tem um tamanho aumentado ou não. Essa é a primeira coisa que a gente recomenda, e se ela percebe que a tireoide está com tamanho aumentado, a tireoide fica logo aqui abaixo do que a gente chama de pomo de Adão, você vai... Nessa região, por exatamente, exemplo, na região baixa do pescoço, então com o espelho, engolindo um pouco de água, você consegue ver se a tireoide, né, normalmente quando a gente engole, ela sobe um pouco, então você consegue detectar qualquer aumento, que pode corresponder a, mais possivelmente, o hipotireoidismo, que é mais prevalente, ou então algum nódulo. E é recomendado que após os 35 anos, todo mundo faça uma triagem com o TSH, que é um exame de sangue simples, disponível no SUS, para ver se tem alguma disfunção de tireoide. Ok, doutor Elton, continua aqui com a gente, viu? Que a gente na volta, a gente vai responder as perguntas enviadas aí pelos nossos telespectadores, tá bom? Obrigado. Voltamos a falar sobre as disfunções da tireoide no quadro Saúde em Pauta. Agora o médico endocrinologista Elton Estrela responde as perguntas enviadas por você, telespectador. Pois é, doutor Elton, a primeira pergunta que nós temos aqui, que veio através de e-mail, é do Roberval Argeu, de 42 anos. Ele diz assim: estou com a região do pescoço inchada. Me falaram que estou com bócio e que pode ser hipotireoidismo, é isso mesmo? Como é que é? O bócio, por definição, é qualquer aumento no volume da tireoide. A tireoide ela pode aumentar pela presença de um nódulo, pela presença de vários nódulos, ou pela estimulação, né, de outro hormônio, que é o TSH, que faz a tireoide crescer de tamanho para tentar compensar um possível hipotireoidismo. Então, um aumento do volume tireoidiano deve sim levantar a suspeita para hipotireoidismo. Ele deve, então, nesse momento, fazer o que, doutor? Né? Mais precisamente, ele deve fazer dosagens hormonais, né? A gente recomenda pelo menos a dosagem do TSH e ou a dosagem do T4 livre associado, né, que é a dosagem do hormônio livre da tireoide no sangue, para detectar se há ou não a diminuição do hormônio ao nível plasmático, ao nível sanguíneo. Agora, a Liane Silveira, de 35 anos, ela diz assim: como são os tratamentos para combater a doença, no caso o câncer, né? Quando a técnica da iodoterapia deve ser de fato aplicada? Bom, como eu falei anteriormente, o tratamento do câncer começa com uma cirurgia. Hoje a recomendação oficial pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia é uma cirurgia de tireoidectomia total. E em seguida discute-se, né, com um segundo profissional, que seria um médico nuclear, a necessidade de se fazer ou não uma iodoterapia. Então o tratamento com iodoterapia, a dose da iodoterapia varia de caso para caso. É preciso que a gente saiba o tipo de câncer de tireoide, porque nem todos os tipos são iguais, o tamanho do tumor, se existe extensão extratireoidiana, se existe metástase para linfonodos do pescoço ou para pulmão. Então depende muito, isso é uma discussão que é feita de caso para caso. De caso para caso, né? Agora o Pedro Silva, de Pernambués: como faço para investigar se tenho problema? Vou direto a um endocrinologista ou primeiro a um clínico? Olha, a gente recomenda hoje que essa triagem seja feita por qualquer médico, né? Porque nem sempre o acesso ao endocrinologista é tão fácil e tão rápido, principalmente no SUS. Então a gente incentiva, sim, que o clínico, que o médico clínico geral, que o ginecologista, que o cardiologista, hoje muitos desses profissionais já estão fazendo a triagem, estão detectando e já estão começando, pelo menos, o tratamento de um possível hipo ou hipertireoidismo. Então, qualquer médico pode fazer essa triagem. Essa triagem, né? Agora o Manfredo Nogueira, aliás: tenho tireoidite, que problemas posso desenvolver a partir disso? Veja bem, o Manfredo é um homem, né, e tem tireoidite. Então a gente falou agora há pouco que as doenças tireoides são realmente mais prevalentes em mulher, mas podem acontecer em homem. No homem a tireoidite, também, né? Caracteristicamente, como lúpus, como vitiligo, é uma doença autoimune. Então a gente sabe que as mulheres são mais
tem predisposição à doença autoimune. Então, é uma inflamação da tireoide. Essa tireoide normalmente tem os seus folículos, que é o local que produz o hormônio, destruído, e muito provavelmente ela pode evoluir logo para uma hipofunção, para o hipotireoidismo. Quem tem tireoidite pode já estar com hipotireoidismo ou não. Pode ter um risco maior com o tempo, com meses, de evoluir para o hipotireoidismo. Tem que ser monitorado e na hora que o nível de hormônio cai, a gente entra com um tratamento, né, com a levotiroxina, que é o hormônio sintético, para repor esse hormônio e não deixar a pessoa ficar com o hormônio baixo. Agora, por exemplo, ele deve procurar um médico de quanto em quanto tempo? Há um período, é uma frequência, na verdade, que ele pode procurar, doutor Elton? E existe sim. Inicialmente, quando a gente começa com a terapia de substituição, a gente inicia com uma dose e a gente tem que fazer análise, né, da quantidade de hormônio circulante, pelo menos a cada 6, 8 semanas, para justamente fazer o ajuste da dose. A dose é individualizada. Então, as pessoas usam doses diferentes. A gente tem na medicação uma dosagem bem ampla, né, uma gama de dosagem bem ampla, porque cada um vai usar de acordo com o seu peso, de acordo com a idade, de acordo com a quantidade de destruição que teve, a proporção de destruição que teve na sua tireoide. Então, né, tem que fazer exames a cada 6, 8 semanas para que esse ajuste de dose seja feito até uma estabilização. Ok, agora só para a gente encerrar, uma última pergunta, que é da Jéssica Carvalhal, de 30 anos. Qual a relação entre hipófise e tireoide? A deficiência na hipófise pode causar problemas para a tireoide ou vice-versa? Com certeza. No sistema endócrino a gente tem uma organização hierárquica de glândulas e a hipófise ela controla o funcionamento da tireoide. Então, se a gente tem uma hipofisite, uma destruição hipofisária por algum motivo, por irradiação, por acidente, a gente vai ter com certeza problema na tireoide. A gente chama isso de hipotireoidismo secundário, porque o problema não é na tireoide em si, a glândula está normal, mas a gente tem aí um déficit de secreção do TSH pela hipófise, fazendo como consequência uma disfunção da tireoide. Ok, doutor Elton, muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor, tá bom? Agradeço. Obrigado a você também que ligou e participou com a gente do quadro Saúde em Pauta. E olha só,